Nós temos, graças a Deus, recebido um grande contato de novas pessoas, né, se achegando à palavra da graça, felizes em conhecer a mensagem, né? E essas pessoas que vêm se achegando à doutrina, elas têm tido uma dificuldade grande, e é normal, tá, gente? Isso é natural. A pessoa vem do sistema religioso, ela começa a encontrar a graça, a revelação. Há uma dificuldade natural de se compreender certos pontos. Um desses pontos que as pessoas têm alguma dificuldade é em relação a seguir a Jesus na nova aliança. Né? A pessoa não consegue perceber bem como isso funciona, porque a pessoa vai observar Jesus o Jesus histórico, né? Jesus de Nazaré na Bíblia, lá nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que são chamados de evangelhos, entre aspas, mas na verdade são livros históricos, né? Que eles contam a história de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra fisicamente. E as pessoas vão a esses livros e se deparam com Jesus debaixo da lei. E nós falamos aqui em graça, a revelação da graça, ela diz que não se deve viver debaixo da lei. O apóstolo Paulo deixa muito claro, escrevendo aos Romanos, que nós já morremos para a lei. Ou seja, eles, lá naquela época, estavam retidos antes da cruz debaixo da lei. Então Jesus veio para resgatar os que estavam submetidos à lei. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa importante. Os que estavam debaixo da lei, o sentido é toda a humanidade, queridos. Tá? Ainda que a lei tenha sido dada apenas para os judeus, entenda isso. A lei foi dada para os judeus observarem a lei e cuidarem da lei. Eles foram o povo de Deus escolhido, né, por promessa feita a Abraão, aquela coisa toda, né? Eles eram descendentes de Abraão segundo a carne, né? São até hoje, mas eu digo eram porque eu estou me referindo àquele tempo passado, né, em especial, porque hoje em dia, depois de toda a obra de Deus consumada, não existe mais esse conceito de judeu e gentio. Isso acabou, né? O Senhor Jesus acabou com essa separação, né? Ele pôs fim a isso, tá? Nós já estudamos isso e futuramente falaremos novamente. Então esse conceito de judeu e gentio, ele é um conceito mais nos tempos bíblicos, antes do ano 70, onde houve a destruição de Jerusalém, né? Então até aquele momento ainda havia esse conceito, ainda que na cruz o Senhor Jesus já tivesse derrubado, né, cumprido a lei e tornado a lei obsoleta, aquela coisa toda. Ele derrubou, como Paulo disse, essa inimizade, né, essa separação de judeus e gentios. Na verdade, isso acabou, né? Mas esse entendimento ainda seguiu até que o juízo sobre Jerusalém viesse, e veio no ano 70, como nós já estudamos muitas vezes aqui. Então, antes da cruz, os gentios também estavam submetidos à condenação da lei. Porque a lei, amado, ela veio diagnosticar o pecado. Os judeus receberam a lei para observá-la, para cuidar do seu cumprimento, etc., porque eles eram os filhos da promessa em relação a Abraão, segundo a carne, etc., etc. Só que, veja bem, os gentios também foram condenados, toda a humanidade. Porque, veja, amado, quando Adão pecou, não havia judeu e gentio, não tinha esse conceito na época do primeiro homem. E a palavra diz que o pecado já estava no mundo. Observe só que coisa interessante, né? O Paulo disse, olha, o pecado já estava no mundo. O pecado só não era levado em conta porque não havia lei. O pecado não era imputado, mas a morte já estava no mundo. Adão já havia pecado e já havia colocado a criação em desgraça. Entende? E não havia esse conceito judeu, gentio, não tinha isso aí. Entende? Então Adão amaldiçoou toda a humanidade. E a lei veio para diagnosticar toda a humanidade. Só que ela foi dada para os judeus cuidarem do seu cumprimento. Tá? Então esse é o ponto. Mas a condenação veio para todos. Por isso que Paulo disse, todos pecaram. Observe bem isso, amado. Você lembra que Paulo falou isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Isso é uma fala de Paulo se referindo justamente antes da cruz. Tá? Ou seja, antes da cruz todos estavam debaixo do pecado. Quando Paulo fala todos, ele está falando de todas as etnias, não só os judeus. Todos pecaram. Então a lei veio para imputar o pecado em todos. Só que os judeus receberam a incumbência de cuidar dessa lei, de cumprir. Mas a condenação que ela veio trazer para toda a humanidade. Eu queria abrir esse parênteses e explicar um pouquinho isso. Futuramente a gente pode falar disso com mais detalhes, tá? Então fecha o parênteses aí, vamos continuar, né? Então, o que acontece nós observamos nos ensinamentos do apóstolo Paulo
um grande desejo de explicar isso para a igreja, essa questão de Jesus, né? As pessoas tinham, naquela época, muito mais, e hoje também, eu nem diria muito mais, eu acho que está equivalente, né? Essa dificuldade de enxergar Jesus e como seguir a Jesus na nova aliança. De enxergar Jesus não mais como nazareno, essa é a dificuldade, né? Então, eu estava até dizendo, né, que lá tinha uma dificuldade maior. Eu penso assim que a dificuldade era maior porque eles estavam muito próximos, né, dos tempos de Jesus. Muitos ali conheceram Jesus, né, andaram com ele fisicamente, conheceram, o viram, tal, né? Então, a maior dificuldade em separar a visão de Jesus, né, de Jesus de Nazaré para Jesus ressuscitado, a maior dificuldade realmente estava naquela igreja primitiva ali, né? Mas hoje também tem essa dificuldade grande. Apesar de muitos séculos terem já se passado, né? As pessoas ainda têm essa dificuldade de enxergar Jesus como o Cristo ressuscitado, não mais o homem de Nazaré que veio para cumprir a lei, né? Há essa dificuldade grande e por isso as pessoas não sabem seguir Jesus na nova aliança. Porque elas dizem que estão na nova aliança, mas ainda observam Jesus segundo a carne. Romanos 1, 3 e 4, olha só. Acerca de seu filho, né, o evangelho, que como homem, olha só, como homem era descendente de Davi. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Então Jesus ele foi declarado Filho de Deus. Você se lembra daquela ocasião em que Jesus foi batizado por João Batista, né? Ele foi declarado ali filho, né? Houve uma voz, né, que disse, esse é meu filho amado a quem me comprazo. Então, aquela foi a consagração de Jesus como Filho de Deus. Ele foi declarado pelo Espírito de Santidade, Filho de Deus. Agora veja, pela sua ressurreição dentre os mortos, como ele foi declarado? Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado, há uma diferença grande aqui. Cristiano, Jesus Cristo, nosso Senhor, não é Jesus de Nazaré? Gente, veja bem, são manifestações diferentes. Jesus é o mesmo, né? O texto mesmo na carta aos Hebreus diz, né? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Senhor, mas são manifestações distintas. Então aqui Paulo está falando das duas. Primeiro ele fala dele como um homem descendente de Davi, que pela santificação, Espírito de santificação, foi declarado Filho de Deus. E depois, pela ressurreição, ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Olha, nós olhamos agora para Jesus a partir da sua ressurreição. Nós pregamos o que ele fez na cruz e o olhamos como Jesus Cristo, nosso Senhor, não mais como descendente de Davi. Vocês estão percebendo o ponto dessa passagem aqui? É o que Paulo está falando. Ele foi declarado Filho de Deus enquanto descendente de Davi e pela ressurreição ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui vocês observam duas manifestações. Para nós seguirmos a Jesus nesta nova aliança, o teu olhar, ou o nosso olhar, né, tem que estar em Jesus a partir da sua ressurreição. Então a mensagem da graça prega a cruz, o que Jesus fez no Calvário, todo o resultado de sua obra, só que os nossos olhos estão em Jesus a partir da cruz e, obviamente, da sua ressurreição.